Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história do Gabriel, que foi aprovado em diversos concursos. Ele vai contar pra gente aqui um pouquinho de como foi o processo até conseguir a aprovação na AGU, MP Minas, enfim, ele vai contar tudo aqui pra gente, né? Como que foi todo o processo, quais materiais ele utilizava, como que era o dia a dia, mas tenho certeza também que teve dificuldade, né, nesse processo. Então a gente vai entender tudo isso, mas antes nós queremos conhecer você um pouquinho, né? Então, por favor, pode se apresentar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, eu sou o Gabriel Melo, sou natural de Caratinga, Minas Gerais. Fui aprovado na Advocacia Geral da União, como advogado da União, também passei para Procurador Federal e recentemente fui aprovado também para Promotor de Justiça de Minas Gerais. E atualmente eu tenho 26 anos, estudo desde 2021 para carreiras jurídicas e estou seguindo aí nesse caminho. Agora finalmente posso aposentar nos concursos. Boa, então desde 2021 estudando focado aí para a carreira jurídica, né? Isso. Beleza, conta pra gente como foi esse início, por que que você decidiu? Era um sonho já que você tinha? Veio de família? Como que você tomou essa decisão de estudar para a carreira jurídica? Na época do ensino médio, eu tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Então, eu preferi ir para o direito por causa dos concursos públicos, principalmente porque a gente consegue ter estabilidade, né? Meu irmão era concursado, eu falei, eu quero ir para os concursos, mas também não sabia qual carreira faria. Então, ali, mais para o final da faculdade, eu comecei a estudar para algumas carreiras, carreira de analista e de técnico, só que eu não cheguei a fazer prova. E aí eu comecei a estagiar no Ministério Público de Minas, em Caratinga, e trabalhei com um promotor, assim, e com um pessoal que gostava muito de estudar e tal, isso foi me incentivando. Então ali a partir de 2021 que eu falei, vou estudar direto para a carreira jurídica e peguei firme assim. E aí quando eu vi que eu estava melhorando o nível e não tinha prática jurídica para fazer os concursos de promotor e de magistratura que eu queria inicialmente, aí eu comecei a pegar os concursos de procuradorias que não exigiam essa prática jurídica. Então foi nesse contexto que eu comecei a estudar e principalmente comecei os concursos de procuradorias, né? Sim. Mas esse início, quando você começou a estudar, como foi? Você tentou estudar sozinho? Já recorreu à ajuda de algum cursinho? Quais materiais você utilizava? Então, no começo, eu tinha muita dúvida, principalmente em questão de jurisprudência, questões, né? E aí eu foquei em ler alguns livros e também comprei um material de estratégia, carreira jurídica, e aí ia fazendo a mescla dos dois, assim. Igual eu sempre falo, né? Existem vários meios de estudar e a gente tem aqui no Estratégia professores muito bons, por exemplo, eu era muito fã, ainda sou muito fã do PDF do Rodolfo, gosto muito do material do Vaslin também de processo civil, assim, então eu gostava de mesclar muitas fontes, eu gostava muito de aprofundar também, então eu fazia leituras mais densas, até porque eu não tinha uma base muito boa da faculdade, então eu comecei assim, mas para começar a pegar o jeito assim de jurisprudência, de questões, é sempre com o tempo, né? Porque no começo a gente está meio cru, e uma coisa boa também do Estratégia é que eles dão uma preparação global, que a gente consegue cobrir muitas falhas, lacunas no nosso estudo, né? Então essa preparação global é essencial no nosso início de estudo. E para você formar a sua base, qual ferramenta você utilizou? Então, eu sempre preferi leituras, né? Nunca gostei muito de videoaula, até na faculdade, assim, não assistia muitas aulas, não me dava bem, sempre fui um pouco mais autodidata, assim. Então, eu pegava o PDF ou um livro, a depender da matéria, a depender ali do meu gosto, da escrita de cada autor, fazia nesse sentido. E aí pegava o livro ou o PDF, lia. Eu gostava de usar grifos também para fazer a base, para poder revisar depois. E depois fazia várias questões sobre o assunto, assim, fazia mais de 50 questões por dia, geralmente, pelo menos no início, assim. Gostava muito de fazer questões. E ia seguindo, assim, gostava muito de revisar os grifos antes de avançar na matéria. Era um estudo muito mais doutrinário e teórico, assim. Não gostava de focar muito na lei seca no início. Mas a gente está fazendo a base, a gente prefere pegar o material, inclusive o material de processo civil, que hoje eu gosto muito de processo civil, assim, foi muito por conta do material que eu li do Rodrigo Vaslin, assim, que eu sou muito fã dele. Dá uma base teórica muito forte, assim, até hoje eu gosto de aprofundar essas questões, quero fazer um mestrado em processo civil, enfim. Oh. Então, assim, fazer a base é sempre bom focar na teoria e
deixar um pouco também os decorebas de lado para você depois poder aprofundar e aí ter uma conexão maior para fixar os detalhes, né? Sim. Então, o PDF foi uma ferramenta que você usou para garantir grande parte da sua base, né? Você fez muitas questões, acho que é uma boa indicação, né, para o pessoal que vai começar a estudar, se atentar a isso, que é muito importante fazer. E para revisão, você utilizava os seus grifos e o que mais? Então, a revisão eu geralmente fazia pelos meus grifos mesmo. Depois, quando eu comecei a avançar no estudo, a lei seca para mim era revisão também. Porque o que acontece? A lei seca é um resumo do seu material, né? Às vezes você lê uma coisa no PDF, depois quando você lê na lei seca, você acaba lembrando daquilo que você leu. Então, assim, você usar a lei seca e as teses de jurisprudência como revisão é muito bom. Também tem as questões, né? Eu gostava de usar as questões mais para fixar o que eu estudei e para também aparar algumas lacunas, né? Às vezes a gente cai numa questão que às vezes não tem ali no seu material, isso é super comum porque as bancas elas exploram muitas coisas aleatórias assim, dos concursos e isso acontece, é inevitável com qualquer material que você for pegar. Então as questões te ajudam a você complementar os seus estudos e aparar qualquer lacuna que tem e também ajuda a fixar aquilo que você estudou no material. Sim. Agora, para revisão, assim, eu preferia ou ler os grifos, ou ler a lei seca, ou estudar a tese da jurisprudência fora do material, assim, para poder fixar melhor, de forma mais resumida. E quais disciplinas você teve dificuldade nesse processo aí de estudo para concurso? Olha, como eu comecei a estudar para magistratura e Ministério Público, quando eu fui para a Procuradoria, eu tive muita dificuldade com as disciplinas específicas, assim. Direito tributário, eu tive muita dificuldade, por exemplo, eu tive que ler os materiais várias vezes. Na época, eu lembro que era o professor Matheus Pontalti, depois virou o Felipe Duque, e assim, eu virei muito amigo do Felipe Duque. Ele é um cara que sempre esteve muito próximo a mim, a gente conversava muito, eu tinha dúvidas de tributário, eu mandava para ele, ele respondia assim na hora. Eu sou muito grato também por todo esse acompanhamento de perto que a gente teve, sabe? Então assim, tributário, eu li o PDF várias vezes, assim, li várias coisas, diversas vezes, e tinha que buscar muito essa ajuda de perto, porque eu tinha dificuldade, também outras matérias como direito do trabalho, que hoje em dia eu trabalho com direito do trabalho e eu tinha dificuldade. São as matérias mais acessórias que a gente não vê muito bem na faculdade também, né? Empresarial, ambiental, são questões que a gente precisa, às vezes, até de um contato maior com os professores para a gente entender a lógica. Talvez assistir até uma aula que eu não gosto muito, mas quando é uma matéria difícil é bom assistir uma aula para você poder entender o fio da meada ali. Então eu acho importante nessas matérias assim, a gente tentar outras alternativas, né? Sim. E você fala bastante dos professores, da estratégia, das ferramentas que você utilizou, mas como você chegou ao estratégia? Foi indicação de alguém ou foi através de busca? Então, quando eu comecei a estudar para concurso, como eu falei, era para técnico analista, o estratégia estava ali mais em voga e eu assistia muitas videoaulas do YouTube. Eu ainda não tinha descoberto a minha forma de estudar ainda, e aí eu falava, vou ficar vendo videoaula aqui e tal, e aí eu achava interessante, aí comecei a usar os PDFs. E aí eu falei, não, PDF aqui é o que eu gosto de fazer mesmo. E aí depois estava na época de lançamento das carreiras jurídicas. E aí que eu fui ver que o que eu precisava mesmo estava nas carreiras jurídicas, porque eu queria fazer concursos de fim, né? Procuradoria, Ministério Público e Magistratura. E aí sim eu comecei a pegar os materiais de carreira jurídica. Sim. Inclusive fiz assinatura vitalícia. A parte da prova oral de estratégia é muito incrível também, o contato que a gente tem, essa parte eu gosto muito, né, desse contato próximo com os professores, eu sou muito curioso, gosto de aprofundar, então tenho muito sempre tive essa vontade, sabe? Sim. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a preparação para as outras etapas desses concursos, né? Discursiva, prova oral, porque muita gente se atenta só ao conteúdo para a prova objetiva e às vezes acaba deixando de lado ou para em cima da hora, né? E aí não dá tempo, acaba sendo ou desclassificado ou cai já colocações. Então, como você se preparou para essas duas etapas? Olha, eu tinha muita ansiedade com prova discursiva, assim, eu sempre fui muito bom em prova objetiva, eu nunca tive tanta dificuldade em prova objetiva, mas chegava na discursiva, eu patinava um pouco. Então, eu ficava ansioso, às vezes eu olhava uma prova discursiva e falava, não vou conseguir resolver essa questão, tá muito difícil e tal. Mas assim, o primeiro passo é de fato, é fazer a base, né, a gente faz com o PDF completo, o material completo sobre a matéria, para a gente ter uma base teórica para poder avançar nos assuntos sem muita dificuldade.
E também um estudo mais aprofundado na jurisprudência é sempre bom. E também sempre ver as provas antigas, uma coisa que é muito importante também quando é banca própria ou uma banca que tem um padrão de cobrança muito específico, a gente estudar a banca de forma específica, quem está lá na banca, o estratégia também faz isso muito bem. Então é importante a gente ter essa base teórica forte, porque senão a gente não consegue aparar as arestas no final, e também focar em fazer muitas provas antigas, pegar, resolver, deixar a ansiedade de lado, porque a ansiedade vai vir, mas se a gente errar antes é melhor do que errar na prova, claro. E a partir do momento que você vê essa ansiedade, consegue, então, ter um contato maior com as provas antigas e com a banca, estudar a banca, e sem medo de ser surpreendido na prova, isso vai ajudar muito, assim. E na prova oral, o treino com os colegas é muito bom, assim, treinar com vários professores diferentes, igual a gente fez aqui. Esse contato, assim, essa perda de ansiedade que a gente tem quando a gente se submete a simulados presenciais, que simulam a prova de forma real, isso é muito importante também para a gente conseguir quebrar aquele gelo que a gente tem na prova oral, né? Que a prova oral eu acho a parte mais legal do concurso, assim, o pessoal acha estranho isso, mas eu acho a parte mais legal porque é a parte mais emocionante, assim, a parte que você fica mais tenso, que libera mais adrenalina. Então é uma dicotomia entre a parte mais difícil e a parte mais interessante, assim. E a gente falou sobre as suas aprovações em diversos concursos, mas qual é o seu objetivo mesmo? Em qual você quer seguir carreira? Atualmente eu sou advogado da União, eu pedi final de fila no Ministério Público de Minas Gerais para ter um pouco de tempo mais para pensar, assim, mas atualmente eu sou feliz com o meu cargo. Essas questões, assim, não pretendo fazer mais concursos, pelo menos não por enquanto, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que pode acontecer. Tem assinatura vitalícia, temos né? assinatura, qualquer hora que eu quiser estudar tem um material lá, mas, assim, atualmente eu estou nesse contexto de pedir final de fila no Ministério Público de Minas para poder refletir um pouco mais, mas estou feliz como advogado da União, e aí os passos futuros entregar na mão de Deus mesmo. E quais sonhos você tem em mente para realizar com essas suas aprovações aí? Olha, primeiro eu quero construir uma família, né? Se Deus quiser casar aí, mandar um abraço, um beijo para Isadora, que é minha namorada. Eu também gosto muito dessa parte de dar aula, sabe? Então eu quero muito fazer carreira como professor, quero começar o mestrado também ano que vem, e para poder seguir essa área, assim, eu gosto muito de leituras, gosto de coisas mais filosóficas, igual eu falei, gosto de processo civil, que eu devo muito ao Vaslin, que eu até estagiei com ele na Justiça Federal. Então, assim, eu quero seguir essa carreira acadêmica, quero construir minha família e quero, claro, com a qualidade de vida que a gente tem com os concursos públicos, é muito bom, a gente consegue ter essa liberdade de vida muito maior, essa estabilidade, né? Então, é uma coisa muito importante para mim. E para quem vai começar a estudar agora, qual que é a dica que você dá, assim, qual que é o primeiro passo que essa pessoa deve dar daqui para frente? Então, para quem quer começar a estudar, tem que focar primeiro em fazer uma base. E isso, se você pegar o cursinho do Estratégia, você vai ter os materiais mais completos para isso. E a base é muito importante porque a partir dela você consegue depois focar nos decorebas específicos de cada concurso. Sem uma base forte, você não vai entender o fundamento último do direito e aí vai ficar com dificuldade. Por exemplo, o direito tributário, basicamente, é teoria geral do direito, e se você sabe isso, você consegue ler a lei seca e a jurisprudência e ter uma compreensão muito maior. Você consegue criar conexões e o cérebro aprende a partir dessas conexões, né? E você também sempre tem que focar em coisas que não são especificamente de estudo, mas, por exemplo, você tem que ter uma boa alimentação, você tem que fazer atividade física, você tem que ter um sono regular, porque a atenção no estudo é muito importante. O cérebro aprende quando ele está atento. Então, se você conjugar esses estudos de base com uma vida saudável, eu entendo que a sua preparação já vai começar bem melhor, assim, e o estudo é uma maratona que você vai aprendendo com o tempo. Você não vai começar a estudar sabendo tudo sobre as provas, você vai aprendendo com o tempo, a como colocar a lei seca ali no estudo, como colocar a jurisprudência, como revisar a teoria, isso é com o tempo, não precisa começar a estudar ficando preocupado. Foca em fazer o básico bem feito e com o tempo você vai aparando as lacunas e melhorando aí seu nível de provas. É isso, então parabéns pela sua trajetória, pelas suas aprovações, muito sucesso na sua carreira, conte sempre com a gente, tá bom? Muito obrigado e fico muito feliz de poder estar participando aqui do Estratégia Concurso. Muito obrigada pela sua companhia também, continue navegando no nosso canal, quem sabe nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.